Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti. Aqui você encontra diversos assuntos sobre engenharia agrícola. Meu nome é Maria Eduarda Barreiro Marques e o vídeo de hoje é sobre aspectos técnicos dos hiatogramas. Abordaremos neste vídeo os aspectos gerais dos hiatogramas, seu conceito e utilização. Falaremos também sobre escalas, obtenção de dados e os principais métodos utilizados para a construção desses gráficos. Além disso, serão comentadas algumas interpretações de alguns gráficos e a relação entre os hiatogramas e os hidrogramas. Afinal, o que são hiatogramas? Hiatogramas são representações gráficas da chuva ao longo do tempo para um episódio de precipitação. É importante ressaltar que os hiatogramas apresentam algumas características. Eles independem das condições da bacia hidrográfica em questão e do uso e ocupação do solo, ou seja, dependem apenas da precipitação. Além disso, desconsidera as eventuais parcelas de precipitação que foram evaporadas e infiltradas. Aqui temos um exemplo de um hiatograma. Vemos aqui as precipitações em milímetros e a sua relação com o tempo em horas. Você pode estar se perguntando, por que utilizar os hiatogramas? Primeiro, a representação gráfica, em geral, fornece uma melhor visualização dos dados obtidos, o que facilita sua análise e ajuda na tomada de decisões. Em segundo lugar, os hiatogramas permitem obter uma estimativa de vazão e também possibilita a construção de hidrogramas e o cálculo da intensidade de precipitação em determinados períodos. Na prática, é considerado um dos principais parâmetros para o dimensionamento de estruturas hidráulicas. Em relação às escalas, encontramos no eixo X o tempo, geralmente em horas, e no eixo Y a precipitação, geralmente em milímetros. Os hiatogramas possuem uma relação bem próxima com os pluviogramas, porque é deles que são retirados os dados para sua construção. Os pluviogramas são obtidos por equipamentos denominados pluviógrafos, como esse representado aqui embaixo. Ao lado do pluviógrafo, temos um exemplo de pluviograma. Na prática, para a elaboração de projetos, alguns métodos são utilizados para o desenvolvimento dos hiatogramas, como o método dos blocos alternados, o método dos blocos avançados e o método dos blocos atrasados. Para alguns projetos, como o de reservatórios de grande porte, é aconselhado levar em consideração diferentes tipos de hiatogramas para se ter melhores parâmetros de vazão, já que a vazão é calculada pela divisão do volume pelo tempo. Nesse primeiro gráfico, nós vemos que ele tem uma distribuição mais achatada. Isso significa que a precipitação foi mais uniforme, possibilitando uma maior infiltração de água no solo. No segundo caso, o gráfico é mais agudo, com um pico mais definido, ou seja, a duração da chuva foi mais intensa nos picos mais altos. Isso facilita a ocorrência de escoamento da água no solo. Como mencionado anteriormente, os hiatogramas possuem relação com a vazão. A vazão é graficamente representada pelos hidrogramas, que mostram a vazão em relação ao tempo. Assim, os hiatogramas são utilizados como entrada para se estimar a vazão em hidrogramas. Aqui nós podemos ver, em forma de gráfico, a relação entre um hiatograma e um hidrograma. Podemos ver que, no eixo X, em ambos os gráficos, temos a mesma variável, o tempo. No eixo Y do hiatograma, nós temos a precipitação, e no eixo Y do hidrograma, temos a vazão. Aqui nós percebemos que em ambos os gráficos há a separação entre o escoamento superficial e o escoamento de base. Já aqui nós observamos como os hidrogramas se comportam de acordo com os hiatogramas. Hidrogramas mais achatados refletem a maior importância do escoamento de base, enquanto gráficos mais agudos refletem que o comportamento do escoamento superficial é mais relevante que o escoamento de base. Já aqui nesse exemplo, observamos dois gráficos diferentes. No primeiro caso, tivemos a ocorrência de precipitação em 2 pontos da bacia, enquanto no exemplo de baixo, houve precipitação em maior parte da bacia.
Vemos que o hiatograma, em ambos os casos, se manteve igual, porque, como mencionado no começo do vídeo, ele leva em consideração apenas a chuva em si. Assim, a gente observa a mudança apenas nos hidrogramas. Com isso, nós concluímos que os hiatogramas facilitam a interpretação dos dados de precipitação, mostram a intensidade da chuva e são importantes para a construção de hidrogramas. Aqui algumas referências utilizadas para a produção desse vídeo. Obrigada pela atenção. Até mais.